Boa noite, irmãs, irmãos. Eu gostaria de agradecer ao pastor Anderson e o seu ministério, que nos convidaram para estar aqui. Obrigado pelo carinho de vocês, pela confiança, e a gente espera poder servi-los, com a ajuda do Senhor, com graça de Deus. Sabemos as vossas limitações, mas pedimos para Deus para poder ser fiel a Ele, pela graça de Deus. É um assunto bastante importante. Acho que as igrejas... me parece que esse mês é um mês que normalmente fazem alguns encontros, alguns eventos para ministração de famílias, E eu acredito que a gente precisa recuperar aquilo que a visão, que o mundo tem roubado da gente, dos cristãos, a visão de família. Família como um dos propósitos de Deus, como uma das células da igreja e como estrutura da sociedade conforme Deus assim determinou que fosse desde o início. Eu achei interessante quando o Anderson me passou o tema desse encontro e também o versículo base, o versículo-chave de Deuteronômio 4:9. Eu achei interessante que ali ele mostra a palavra central do versículo é guardar. Guardar aquilo que você tem. O capítulo todo, na verdade, capítulo 4 de Deuteronômio, você encontra 8 vezes a palavra, o verbo guardar e aí suas variantes. Você encontra por 8 vezes. E é interessante que nesse versículo 9 ele fala sobre isso, para que você guarde aquilo que você recebeu de Deus para passar para os seus filhos, os filhos dos seus filhos e assim as outras gerações. Mas o que me chama a atenção nesse capítulo 4 de Deuteronômio é o versículo 1. O versículo 1 é que chama, é o chamar de Deus ali, Ele chama toda a estrutura do restante do capítulo 4. O versículo 1, ele fala, em primeiro lugar, a primeira ação ordenada por Deus, na verdade, não é guardar, mas a primeira ação determinada por Deus no versículo 1 do capítulo 4 de Deuteronômio é ouvir. Então Deus manda que eles ouçam a palavra de Deus, eles ouçam a palavra de Deus. Eu só estou dando um pano de fundo, tá, irmãos? Não é esse o texto que a gente vai trabalhar hoje à noite. Mas assim, eu só estou dando um pano de fundo porque me chamou muita atenção esse versículo. Ouvir primeiro, para depois cumprir aquilo que você ouviu, para que vivais, para que as famílias ou os israelitas naquela época tivessem vida, pudessem sobreviver. Então vejam a sequência. Ouvir primeiro, para poder praticar ou cumprir, como diz ali no versículo 1, para que vivam, para que mantenham-se, para que se sustentem. Então essa é a estrutura. E eu gostaria de fazer mais uma oração sobre isso nessa noite, para que a gente possa começar o nosso estudo. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante desse estudo, Senhor, diante da Tua palavra, ou melhor, nós pedimos graça, Senhor, para saber ouvir. Senhor, nós precisamos aprender a ouvir a Tua palavra. Senhor, por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa abrir o nosso entendimento, iluminar os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos receber a Tua palavra, não como palavra de homem, como de fato é a palavra de Deus, para que ela toque profundamente em nossos corações, que possamos assim abrigar temor e respeito pela Tua palavra, para que também isso gere em nós vontade de praticá-la, de colocar em prática, como nós já oramos aqui nessa noite. Para que assim tenhamos vida dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. Senhor, nos ajude. Que o Senhor nos conduza nessa noite pelo Teu Espírito, porque realmente reconhecemos que sem Ti nada podemos. Nos ajude, Pai. Abençoa-nos, Senhor, tanto aquele que fala como a todos os que ouvem, e que tudo se redunde para a glória e honra do Teu nome. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.
Irmãos, o tema que eu gostaria de abrir nessa noite, a gente vai trabalhar, na verdade, duas aulas, né, hoje e amanhã. Eu gostaria de fazer hoje apenas uma base para que amanhã a gente complete. Hoje vão ser poucas aplicações, na verdade. Vão ter algumas conclusões do que a gente vai falar. Mas amanhã a gente vai acabar trazendo as implicações ou aplicações para dentro das nossas famílias. Eu gostaria de mostrar para os irmãos, e o tema é Voltando às Origens. Por que nós vamos voltar às origens? A gente precisa entender que tudo que nós vamos falar, ou tudo que a Bíblia está nos orientando, já houve uma base lá atrás, lá em Gênesis. Inclusive quando a gente trata de assunto familiar, ou para famílias. Tudo já tinha sido estruturado por Deus, desde o Gênesis. Então é isso que eu queria abrir essa noite. Não vai ser uma exposição completa, de textos completos. A gente vai fazer uma escala, obrigado, irmão, ao longo do primeiro e segundo capítulos de Gênesis, alguns versículos, para a gente extrair a base do que a gente quer falar nessa noite, dessa estrutura. Bom, como esboço, eu quero adiantar, e dando um pano de fundo para os irmãos, dizendo que, quando Deus trouxe o homem ao mundo, Ele idealizou para o homem, para o ser humano, 3 relacionamentos. E dentro desses 3 relacionamentos, você vive o tempo todo. Você não foge de nenhum deles. Ou você está num, ou está no outro, e eles também são interligados entre eles. São 3 relacionamentos que nós encontramos lá em Gênesis, que chamamos de mandatos. São 3 mandatos. É o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. São 3 mandatos. Do que eles falam? O mandato espiritual fala do primeiro e grande relacionamento do homem. O homem foi criado para esse maior relacionamento que existe para o homem. É o relacionamento com Deus. O homem foi criado para se relacionar com Deus, como nenhuma outra criatura no universo foi criado. Não há nada que se assemelhe ao homem para se relacionar com Deus. Segundo mandato, o mandato social, o relacionamento social, fala do relacionamento do homem com o seu semelhante. E a gente poderia até dizer que é o relacionamento familiar. É o relacionamento entre a espécie humana, o homem e sua espécie. É o relacionamento social. Terceiro relacionamento é o relacionamento cultural. Trocando em miúdos o cultural, porque nós não temos muito tempo de explicar a fundo tudo isso, mas para a gente resumir, seria o nosso trabalho, seria aquilo que nos mantém, o relacionamento que eu tenho com aquilo que está no meu mundo, para que eu possa manter viva a minha família, para que eu possa suprir a minha família, para que eu possa crescer como homem, como cidadão, enfim, é tudo aquilo que está na esfera do meu mundo, naquele mundo que eu sobrevivo, que eu vivo, e o que eu faço para fazer com que eu utilizo disso para sustento da minha casa, da minha família. Eu vou tentar entrar um pouco mais no segundo mandato, que é o mandato social, que fala sobre família, né? Mas eu gostaria que os irmãos guardassem no coração a premissa de que o maior de todos eles, e é o que sustenta todos os outros relacionamentos que você e eu temos, é o mandato do relacionamento, ou relacionamento com Deus. Ele é o maior de todos. Mesmo o descrente, mesmo a pessoa que não conhece o Senhor, ele foi gerado, a estrutura dele é para relacionar-se com Deus. Por isso que todo ser humano, no fundo, ele tem um vazio dentro de si, porque ele não está se relacionando com Deus. Estou falando dos ímpios, né, das pessoas que não se converteram ao Senhor. Então eles foram gerados desde Adão para se relacionar com Deus. Mas como isso falta na vida deles, há um oco, há um vazio na vida dessas pessoas. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro relacionamento. Eu vou passar bem rapidinho. Vamos deixar nossa Bíblia aberta em Gênesis, capítulo 1. Em Gênesis 1, a gente vai tentar extrair de alguns versículos aqui, isso que eu falei para vocês que é o primeiro e grande mandato, o mandato espiritual, o relacionamento espiritual.
Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Vamos ler os dois. Gênesis 1, 26 e 27. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nessa primeira parte aqui, falando sobre o relacionamento espiritual, que é o relacionamento que nós temos na vertical, não é, com Deus, aqui a gente percebe que o homem é a única criatura criada por Deus para se relacionar com Ele. É o único que Deus deu ao homem, deu a ele, a imagem dele. É o único ser vivo que traz a imagem de Deus. O que é que significa trazer a imagem de Deus? Significa que o homem pode, em primeiro lugar, relacionar-se com Deus. Nós não somos da mesma espécie, se a gente poderia dizer assim, da mesma espécie de Deus. Não é isso que nós vemos aqui. Mas o homem é um reflexo de Deus, embora limitado, embora menor em tamanho, óbvio, em poder, infinitamente menor do que a divindade, mas o homem traz algumas características, alguns atributos de Deus. Quando Deus formou o homem, Deus quis ter alguém para se relacionar com ele. Não que Deus tivesse falta de alguma coisa, porque Deus Ele é perfeito, Ele é completo em si mesmo, Ele não precisaria criar o homem. Deus não estava sozinho no universo e por solidão Ele resolveu criar alguma coisa para conversar com Ele de vez em quando. Não é isso. Mas pela sua bondade, pela sua graça, pela sua infinita sabedoria, aprove a Ele coisas que eu não sei explicar direito para vocês agora, por que Deus fez o homem, mas Ele fez. E lá na glória, quem sabe a gente possa conversar melhor e a gente possa ter uma resposta para você. E aí hoje eu não tenho. Mas Deus criou o homem porque Ele quis, para se relacionar com o homem. Então Ele fez esse homem com essa imagem. Imagem e semelhança também significa que o homem é um ser pessoal, ele é um ser espiritual. Por exemplo, os animais não prestam culto a Deus. Eles não têm espírito e eles não entendem o que é isso. Óbvio, falta intelecto e falta espírito nos animais. Então só o homem pode adorar a Deus. Por isso ele é um ser espiritual também. Ele é pessoal, ele é espiritual. E ele também é relacional. Olha que interessante, quando Deus deu a imagem dele para o homem, Ele incutiu também na natureza humana uma necessidade. Para nós, como homens, é uma necessidade, para Deus não é. Mas Ele colocou algo que Ele tinha dele. Ele colocou no coração do homem, na essência do homem, na natureza do homem, a necessidade de relacionar-se. Você vai perceber isso mais para frente. Deus não tem essa necessidade. Ele, subsistindo em 3 pessoas na Trindade, Ele se relaciona. É interessante que, até mesmo nesses versículos que nós lemos aqui, você vê que quando Ele cria toda a natureza, dos 5 primeiros dias da criação, Ele não consultou ninguém. Ali não aparece que houve uma conversa, que houve como se fosse uma reunião para que pudesse criar as outras coisas do universo. Mas quando Ele vai formar o homem, Ele diz, façamos, Ele diz no plural. Quem era que estava com Deus, conversando com Deus, para ter uma reunião, como é que nós vamos fazer o homem? O Deus triuno, a própria Trindade, relacional. E isso Ele colocou no coração do homem, colocou no coração do ser humano. Bom, além disso, o homem também é um ser moral, e também é um ser capaz de dominar. O que é que significa dominar aqui? Significa governar. Deus deu ao homem a capacidade de governar alguma coisa, e nós vamos chegar lá daqui a pouco. Então Ele deu tudo isso para o homem, Ele capacitou o homem de uma forma muito especial. Tanto que quando Ele termina a criação do homem, e Ele diz que agora sim, tudo que eu criei está muito bom.
Até então era tudo bom, primeiro dia bom, segundo dia bom, terceiro dia, até o quarto, quinto dia. No sexto dia, quando ele termina, o homem diz, agora está muito bom. Completou. Era desse jeito que Deus planejou, e assim foi. Então, Deus escolheu o homem para espelhar a sua glória. Ter a imagem de Deus também significa isso, que o homem espelha Deus. O homem é representante de Deus. Vejam a responsabilidade que nós temos, né, irmãos? O homem representa Deus, né? Ele espelha Deus, ele tem sentidos, ele tem intelecto capaz de ter intimidade com Deus. Nenhum outro, como eu já falei, nenhum outro animal, nenhum outro ser criado tem capacidade de se relacionar com Deus, a não ser o homem. Então, olha, que graça nós entendermos isso. Nós podemos entender que fomos criados para manter um relacionamento na vertical com o Criador de todas as coisas. Isso não é de pouca monta, irmãos. Isso é graça. Quando nós recuperamos isso na nossa mente, isso traz diferença em nossas vidas, traz transformação. Você e eu fomos criados para nos relacionar com o maior ente que existe no universo, o próprio Criador do universo. Então isso é muito grande. Também entendemos, quanto ao relacionamento espiritual, meus irmãos, que o ser humano, apesar de ser a imagem e semelhança de Deus, apesar de poder ter relacionamento com Deus, apesar de ter alguns atributos até de Deus, semelhança de Deus, de ser representante de Deus para governar o mundo de Deus, mas mesmo assim, Deus continua sendo Deus e o homem somente é homem. E o Senhor continua sendo o Senhor. E ele diz então, no capítulo 2 de Gênesis, dá um pulinho no capítulo 2, versículos 16 e 17, fazendo parte ainda desse relacionamento com Deus, do relacionamento espiritual. Diz assim, e o Senhor lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que isso significa? Que apesar de toda a maravilhosa criação do homem, de ser a obra-prima de Deus, ainda ele devia submissão a Deus. Deus continuava sendo Deus. Então, para manter o relacionamento funcionando, ele tem que representar Deus, mas ele tem que continuar debaixo da autoridade de Deus. Para funcionar esse relacionamento, teria que ser mantido por esse pacto de obediência. Deus ainda é Deus, e o homem é simplesmente homem, apesar de ser a imagem de Deus. Então vejam, tudo isso estava regendo o grande relacionamento do homem que nós precisamos recuperar. Depois vocês vão ver a base, por que eu estou falando tudo isso. Talvez não vão ter a visão completa hoje, mas amanhã a gente vai completar tudo isso, viu? Não fiquem, parece que a gente está meio que... Estamos lançando base, digamos assim, tá? Bom, então esse é o grande relacionamento. Deu para guardar? Um relacionamento de intimidade com Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós temos espírito para isso, para que a gente possa adorar em espírito e em verdade. Nós recebemos de Deus a graça de podermos reinar sobre o universo como representante de Deus. Nós recebemos a graça de poder nos relacionar com Deus. Mas nós também temos responsabilidade de nos submeter a Deus. Nós continuamos tendo a responsabilidade de obedecer a toda a lei de Deus. Isso implica em obediência a regras. Deus tem regras. E ele diz assim, se você comer, você vai morrer. Quem determina as leis aqui sou eu. E você só vai sobreviver debaixo da minha lei. Obedecendo as minhas leis. É assim que você vai sobreviver, ó criatura humana. É assim que você sobrevive. Foi o que Deus falou. Ok? Vamos para o segundo relacionamento. O segundo relacionamento social ou familiar, seria o relacionamento, então, com a sua espécie. A gente pode entender que nesse relacionamento, apesar de a gente entender que existem ordens de Deus também, aqui desde o início, a gente também entende que essas ordens, na verdade, acabam sendo até bênçãos para nós. Veja que graça, acompanhe comigo. Por exemplo, a primeira bênção que Deus concede para o homem, para que ele possa, digamos assim,
ser preenchido. Guarde no coração o seguinte: o homem foi criado como um recipiente especial para conter Deus. E se ele não contém Deus, ele não está plenamente satisfeito. O primeiro ponto é esse. Agora, Deus determinou que para que ele tenha esse relacionamento com ele também teria que cumprir um segundo relacionamento, que é o relacionamento social. Esse relacionamento social que ele teria com alguém da sua espécie, com outro ser humano, seres humanos, com o próximo. Então, abram agora em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Na sequência aí, não é? Nós lemos o 17, versículo 18. Primeiro ponto do relacionamento social. Diz assim o versículo 18 do capítulo 2. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Meus amados, se você pega o versículo 20, ele deu o nome a todos, o homem deu nome a todos os animais, ele pôde governar de todos os animais. Quando dá o nome aos animais, significa que ele tem autoridade sobre aquele dá nomes. Então, o homem, ali no versículo 20, diz que ele deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu, os animais selváticos, mas para o homem não tinha alguém que lhe fosse idôneo. O que é idôneo? Da mesma substância, que pudesse se relacionar igual a ele. Não tinha alguém. E então, louvado seja Deus, ele criou a mulher. Ele criou a mulher. Então, a primeira bênção aqui. Deus deu ao homem a bênção do companheirismo. Embora estivesse olhando tudo aquilo coisa mais linda, eu imagino que deve ser aquele jardim todo, muito bem cuidado, novinho em folha, todos os animais ali, sua primeira geração de animais, acho que não tinha nascido nenhum ainda, mas eles estavam recebendo nomes ainda. Mas não tinha ninguém que pudesse preencher o coração de Adão, de uma forma diferente. Ele estava relacionando-se com Deus, mas havia uma lacuna. Quem pôs essa lacuna lá dentro? Deus. Deus fez com que houvesse um vazio no coração do homem. Embora estivesse se relacionando com Deus, mas foi esse mesmo Deus que deu ao homem um vazio, uma necessidade, chamada necessidade de companheirismo, primeira bênção aqui, de se relacionar com alguém da mesma espécie. Segundo versículo que nos ajuda aqui a gente entender, a segunda grande bênção, depois que ele passou a desfrutar dessa companhia maravilhosa, que é lógico, ter uma companheira, né, a companhia de uma adjutora idônea, é a grande bênção, não é? Capítulo 1, você volta um pouquinho, capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, a primeira parte do versículo 28 do capítulo 1, diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Qual é a segunda grande bênção aqui do relacionamento social, do relacionamento familiar? É justamente estabelecer família. É poder procriar. A segunda bênção de Deus. Primeira é relacionar-se, ou o companheirismo, a bênção do companheirismo, ter alguém da mesma espécie para se relacionar. A segunda grande bênção é poder ter filhos. É poder o homem olhar para um serzinho parecido com ele e pegar na mão aquela criaturinha e dizer assim, como ele disse para Eva, né? Você também é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Você faz parte da minha natureza. Você é a minha imagem e semelhança. Como Deus fez com o homem, agora o homem vai poder ter a bênção, o privilégio de poder ter filhos. Então, o segundo ponto aqui, que Deus determinou para que ele se multiplicasse através do casamento, através da união entre um homem e uma mulher, gerando uma família. E gerando filhos, obviamente. Não é? Então, essa segunda bênção, o homem experimenta a alegria de ver novos seres de sua mesma espécie, de sua espécie. O homem experimenta isso.
A terceira bênção que a gente vê no relacionamento social, e tudo isso eu chamo de bênção, mas na verdade também são ordens. Porque quando Deus coloca no vazio no coração do homem, para que ele... é óbvio que nós não vamos tratar aqui do solteirismo, tá? Mas nós temos que entender que o solteirismo não é regra, é exceção. A regra não é bom que o homem esteja só. A regra é importante que o homem se case, que a mulher se case. Essa é a regra. Pode ocorrer exceções, solteirismo, alguém fazer opção pelo celibato? Sim, pode. Não é a regra, é a exceção. Tá? Então, isso a gente precisa entender. Então, Deus deu essa ordem para o homem de ter companhia, de gerar filhos. E a terceira, capítulo 2, versículos 24 e 25 de Gênesis 2, 24 e 25, diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e, presta atenção agora nessa palavra, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que significa isso? A bênção do relacionamento sexual. Irmãos, isso é bênção. A gente já esteve aqui falando sobre isso ano passado, né, sobre família, né, sobre casamento, e a gente pode compartilhar um pouquinho que é uma bênção. É importante a gente entender que a sexualidade foi criada por Deus, e é uma bênção de Deus, e eu diria que é uma ordem de Deus. Porque você tendo um relacionamento, você sendo casado, você tem essa por obrigação, Paulo diz aos Coríntios, que você tem por obrigação suprir a tua esposa, e a esposa suprir o seu marido com a sexualidade, com o ato sexual. Então isso faz parte da natureza criada por Deus. Tudo isso está dentro, então, do relacionamento social ou relacionamento familiar, que é o segundo relacionamento que a gente está estudando nessa noite. Mais uma vez eu falo, lançando bases para a gente concluir amanhã. Tá? Terceiro relacionamento. Então a gente viu aqui três pontos sobre o relacionamento social ou relacionamento familiar. É o companheirismo, ter filhos e a bênção do relacionamento conjugal. No relacionamento conjugal, ou relacionamento sexual, melhor, conjugal, é óbvio, o homem passa então a desfrutar de sensações prazerosas, intensas e únicas que complementariam e satisfariam plenamente a sua própria carne, sua própria natureza. Quem que criou isso dentro do homem? Deus. Deus criou tudo isso para o homem. Deus deu para o homem tudo isso. Né? Então, eu gostaria de só fixar aqui nesse segundo relacionamento, que é o relacionamento que nós chamamos de relacionamento social, e eu queria trazer, trocando em miúdos, para a gente fixar melhor, família. Vamos falar de família. Relacionamento familiar, nesse segundo. Esse segundo relacionamento familiar, esposa e filhos, é o segundo relacionamento mais importante do homem. Nós não podemos inverter as ordens aqui. O primeiro relacionamento é com Deus, é o maior de todos. É Ele que rege todos os outros relacionamentos. É Ele que mantém vivo todos os outros relacionamentos da forma correta. Porém, o relacionamento familiar é o segundo mais importante. E se nós negligenciarmos o relacionamento familiar, nós estamos quebrando a cadeia estabelecida por Deus. Nós estamos quebrando a regra de Deus. Nós estamos deixando de obedecer a Deus, os seus mandatos. E, consequentemente, nós pagamos o preço toda vez que nós quebramos princípios de Deus. Nós pagamos o preço. Não é? Outra coisa que eu quero falar sobre família. A família, no projeto de Deus, ela é a unidade básica, vital, e ela é ordenada por Deus dentro da sociedade. Alguns chamam a família de célula máter da sociedade, ou aquilo que mantém a sociedade viva. Você não anda ouvindo falar muito sobre isso, não é mesmo? Principalmente nos últimos dias, é verdade. A família caiu em descrédito, mas para o mundo, não para a igreja. A igreja ainda compreende que a família é a célula da sociedade, a célula principal da sociedade, e ela é a célula principal da igreja, ou melhor, ela é uma célula da igreja. Ela mantém, a igreja é mantida por famílias, ela é constituída de famílias.
E a visão familiar está na Bíblia ao longo de toda a Bíblia, nós vamos entender assim. O próprio Pai, o próprio Deus é chamado de Pai porque nós somos filhos, e isso implica família. Nós somos a família de Deus. E tudo, então, gira em torno da família. Não é a igreja que vai estabelecer alguns princípios para os meus filhos, por exemplo. É a família, ou melhor dizendo, são os pais. Não é a escola que vai definir plenamente a educação dos meus filhos. São os pais. A gente precisa recuperar isso, meus irmãos, não é? Porque ultimamente a gente está sendo bombardeado com ideias contrárias à família. Então isso precisa ser recuperado. E olhando para Gênesis, a gente vê que Deus assim fez. E ali está a família, está sendo constituída a família ali. E a geração humana, ou melhor, toda a descendência veio de uma família. Muito bem. Então, é através dela, da família, que o homem mantém a sua espécie. E é através da família que o homem imprime também a imagem de Deus para a sua descendência, para os seus descendentes. Então, o relacionamento social ou familiar não deve ser jamais negligenciado. Nós vamos ver amanhã como que a gente pode resgatar tudo isso. As missões do homem e da mulher dentro da família devem ser bem compreendidas. Não vai dar tempo de falar sobre isso, não é a intenção, mas você conhece através das Escrituras que existem regras para que o marido, como o marido deve se relacionar com sua esposa, como a esposa deve se relacionar com seu marido, e dentro desses princípios, guardando esses princípios, as famílias vivem. As famílias são abençoadas. Ser abençoada significa que não tem problema nenhum, não é isso? De jeito nenhum. Significa que nós estamos sob o controle de Deus. Quando nós nos mantemos debaixo dos princípios de Deus, nós estamos seguros. É como se fosse um chuveiro, que ele está aqui do meu lado, ele está caindo aqui, a bênção de Deus está aqui, caindo aqui, são os princípios dele. E às vezes eu estou fora, quebrando regras, não atendendo a família, não atendendo os princípios básicos dos meus relacionamentos que Deus estabeleceu, e eu quero que Deus me abençoe. E peço para que Deus mude o chuveiro dele para cima da minha cabeça aqui. Nunca ele vai fazer isso. Nunca. Eu preciso me arrepender, eu preciso me pegar pelo meu colarinho e me colocar debaixo dos princípios de Deus, debaixo do chuveiro das bênçãos de Deus, para que Deus possa colocar ordem na minha família. Isso desgasta tempo, isso é realmente desgastante. Mas não há outra maneira de abençoarmos nossas famílias, a não ser quando nós voltamos para as regras de Deus. Aí sim, as coisas começam, ainda que devagar, mas começam a ser colocadas em ordem. Nós precisamos crer nisso. Isso nós vamos falar amanhã. Terceiro e final dos relacionamentos que a gente falou hoje, que a gente está falando hoje, é o relacionamento cultural. Que a gente, trocando em miúdos, é a preservação do homem pelo trabalho. Como ele se mantém através do trabalho. Em Gênesis, aí mesmo onde nós estamos, capítulo 1, de novo, vamos voltar ao versículo 28 até o versículo 30, Gênesis 1, de 28 a 30, diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Muito bem. Mas depois ele diz assim: sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Qual a ordem de Deus aqui? A ordem de Deus que Deus está dando é o seguinte: nada cai do céu. Eu coloquei as coisas nesse jardim, mas cabe a você dominar sobre elas. Dominar significa governar sobre ela. Você precisa manter a sua família.
Você tem relacionamento comigo e agora eu te dei uma esposa. Essa esposa vai gerar filhos. E você precisa trabalhar. Você precisa manter o seu lar. É isso que Deus vai começar a falar agora. Então, o homem deveria ter domínio sobre o mundo que o cerca. Esse domínio, meus irmãos, requer o quê? Requer o uso da inteligência. Requer conhecimento. Requer um preparo para que você possa dominar o mundo. Ou para que você possa criar oportunidades para manter a sua família. Implica que você precisa ter conhecimento do mundo, precisa ter envolvimento com o mundo, você precisa conhecer o que está ao seu redor. Isso é muito fácil, né? Quando a gente fala de trabalho, né? É muito fácil a gente entender. Quando você desenvolve uma carreira, vamos supor que você deseja ser médico. Você precisa ter preparo para isso. Então você primeiro vai estudar, vai fazer um preparo depois de um estágio, e aí então você vai receber toda a capacitação para você executar a tua missão. Né? Então isso também é o que Deus está falando. Domínio quer dizer isso, governo quer dizer isso. Você entender qual é o teu chamado, qual é o teu dom, qual é o talento que Deus te deu. Qual a tua vocação? Ah, Deus me chamou para ser vendedor. Ótimo, então seja um bom vendedor. Aprimore-se nisso, ganhe conhecimento a respeito disso. Pense. Use o intelecto que Deus te deu para que você desenvolva e para que você possa se envolver na sua profissão, para que você possa tirar o maior proveito dela, para que você possa ganhar bem, para que você possa se desenvolver e desfrutar dela. Isso está falando também que isso vai trazer sobrevivência para a família. É assim que a família subsiste, porque existe o cabeça. O primeiro chamado aqui para sustentar a família foi o homem, viu? Vocês percebam aqui, não é? É o homem, aquele que foi chamado para suprir a família. A responsabilidade está sobre o homem. E o segundo texto que vai nos ajudar, talvez seja um pouco mais claro, é capítulo 2 de Gênesis, versículo 15. Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim, versículo 15 do capítulo 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aqui também, esse cultivar e guardar, eles estão expressando funções de trabalhar, de explorar, de ter conhecimento sobre o ambiente em que ele está. Como que Adão ia cultivar aquele jardim? Bom, ele ia ter facilidade, talvez, de cuidar de um pé de alface, alguma coisa assim, que é pequenininho e não dá muito trabalho. Mas como é que ele ia fazer para cultivar as árvores maiores? Como é que ele ia fazer para tirar leite de vaca? E onde ele ia pôr o leite? Ele ia ter que inventar alguma coisa. Vidro naquela época não tinha, não dava para ir no Compre e comprar um litro né, uma garrafa de vidro para botar. Ele ia ter que criar. Cultivar e guardar significa isso. Ele ia ter que criar coisas, objetos, ferramentas. Ele ia ter que trabalhar a terra. E ele ia ter que pensar muito. Vejam, ele tinha matéria-prima na natureza para fazer tudo isso. E Deus deu para ele intelecto, capacidade de produção, de produzir. Então agora ele ia ter que botar tudo isso em prática. Né? Ele ia ter que fazer algumas ferramentas para cultivar a terra, ou talvez uma enxada, ou com pedras, alguma coisa lá. Eu não sei como é que Adão fez, mas ele teve que se virar. Isso é o que Deus dá ao homem. A capacidade de se virar no mundo onde ele está morando, no jardim. Apesar do jardim ser jardim, tinha bastante coisa já pronta e tal, mas Deus deu a ordem que aquilo tinha que continuar, a sementeira tinha que continuar, os animais tinham que continuar sendo cuidados,
As próprias árvores, tinha uma hora lá que ia faltar alguma fruta, e ia ter que replantar, eu não sei como, mas eles iam ter que pensar nisso. Olha, então, o que Deus pôs no coração do homem? Essa capacidade de cultivar e guardar. Então, ele deu essa ordem, trabalhar, explorar, para melhor aproveitamento do jardim. Aqui também significa preservar. Deus já deu no coração, colocou no coração do homem a inteligência suficiente para ele entender que ele tinha que usar o jardim de maneira correta, de maneira coerente e responsável. Ele precisaria entender que se ele só comesse, uma hora ia acabar as coisas. Então ele tinha que preservar, ou ele tinha que replantar. Enfim, ele ia ter que trazer de novo para a sua própria subsistência futura, para a sobrevivência da sua família. Então, tudo isso são mandatos de Deus. Deus deu o primeiro mandato, então, para que ele se relacionasse com Deus, para que ele temesse a Deus, para que ele sujeitasse a Deus. Segundo mandato, para que ele se constituísse família, para que ele procriasse, para que ele enchesse a terra com a sua descendência, né? E o terceiro é que, através do seu trabalho, da obra das suas mãos, ele ia manter a sobrevivência da sua casa, da sua família. Então, quando você olha lá de novo, no versículo que a gente acabou de ler, capítulo 1, versículo 29, ali diz que, Deus diz assim, eis que vos tenho dado. Percebam aí no versículo 29, eis que vos tenho dado. Quem deu? Deus deu para o homem. Então significa que aquilo não é do homem. O homem, então, é o administrador do mundo que é de Deus. O homem tem que ter essa responsabilidade de manter o mundo funcionando normalmente. A gente entende que a gente precisa ter coerência naquilo que a gente usa, né? A gente precisa ter sabedoria, porque, na verdade, nós estamos aqui como gerentes de Deus. Nós somos gerentes de Deus. Deus é o dono. Então a gente tem que cuidar das coisas que Deus nos dá. Nós temos que cuidar daquilo que está ao nosso redor, do ambiente onde nós vivemos, da família que Deus nos deu. Nós administramos tudo isso. Agora, todos esses três relacionamentos, irmãos, você perceba, eles estão interligados. Por exemplo, quando o homem trabalha, o homem vai para o trabalho, ele exerce, ele estuda, e ele deve estudar, isso é bom, e ele se aprimora para poder trabalhar melhor. Ele busca conhecimento da área que ele trabalha. Trabalhando ali, ele vai gozar de frutos, ele vai trazer sustento para a sua casa. Então, ele está cumprindo o mandato cultural, ele está trabalhando, e ele está também obedecendo a ordem do relacionamento familiar que Deus deu, suprindo sua família. Ele ganha, ele trabalha honestamente, ele tem um ganho, ele traz para casa, ele mantém a sua esposa, mantém seus filhos, sustenta a sua casa. Então ele está cumprindo os dois relacionamentos, e na verdade ele está cumprindo três, porque quando ele faz isso ele glorifica a Deus. E assim o mandato espiritual está sendo obedecido, através desses relacionamentos. Então a dona de casa, quando ela busca suprimento no seu armário para fazer comida, ela vai lá na despensa, ela pega ali os produtos, ela faz a comida, ela está cumprindo a sua missão, trabalhando. E nesse trabalho dela, nessa missão que Deus deu para ela, de cuidar bem da casa, e de suprir a família, no sentido de cuidar, de ser boa dona de casa, como diz a palavra, ela vai produzir ali o alimento para a sua família. Ela também cumpre o mandato familiar, porque ela vai dar sustento realmente, ela está fazendo aquilo que cabe a ela. Então, ela está cumprindo esses dois mandatos. E, em última análise, ela, acima de tudo, ela está também glorificando a Deus, quando ela faz tudo isso, né? Então, todos estão interligados. Você nunca está fazendo ou cumprindo um relacionamento sem estar cumprindo os outros. Sempre você está em tudo, aliás, em última análise, em tudo que você faz, você está fazendo ou não para a glória de Deus. Como é que eu posso fazer alguma coisa que não esteja dentro desses mandatos? Por exemplo, quando eu trabalho, quando eu pego meu salário no dia do meu trabalho e vou no lugar de jogatina e gasto todo o meu dinheiro lá. Eu cumpri o segundo mandato?
de forma alguma. Posso ter cumprido o primeiro, porque eu trabalhei para aquilo. Perdão, o terceiro, né? Mandato cultural. Posso ter cumprido o terceiro mandato. Ganhei o dinheiro. Recompensa. Lógico, digno é o trabalhador do seu salário. Ganhou dinheiro, mas eu não levei para casa. Eu quebrei um princípio de Deus. Isso são regras. Isso vai me custar muito caro. Vai me custar muito caro. Não foi para isso que Deus me criou. Não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para isso que Deus me deu uma família. E não foi para isso também que Deus me deu um trabalho. Existem regras que precisam ser obedecidas. É isso que a gente precisa guardar no nosso coração. Quem sabe amanhã a gente vai clarear um pouco mais sobre isso. Então, como resumo, como base, a gente pode entender tudo isso. Fechando, irmãos, e concluindo o assunto, nesses 3 mandatos divinos, eu gostaria que os irmãos pudessem compreender também o seguinte. Nós estudamos 3 mandatos, não é mesmo? Espiritual, social e cultural. Mas desses 3 mandatos, se nós formos analisar, quando você chega em Êxodo capítulo 20, ali você vê 10 mandatos, ou 10 mandamentos. Se você analisar os 10 mandamentos, a estrutura dos 10 mandamentos de Deus, que regem toda a Bíblia, está aqui nesses 3 mandatos. Existem alguns mandamentos desses 10, são mandamentos que regem o meu relacionamento com Deus. Alguns desses 10 mandamentos, lá de Êxodo capítulo 20, que é o decálogo, né? Você vai perceber que trata-se do meu relacionamento familiar. Não adulterarás. Honra teu pai e tua mãe. Outros mandamentos desses 10, lá do decálogo, também falam de mandamento cultural, do mandato cultural, do meu trabalho. Quando ele manda, não furtarás, não cobiçarás aquilo que é dos outros. O que ele está dizendo? Trabalha para ganhar. Então, vejam que esses 3 mandatos, irmãos, desde o princípio, é a gênese da sociedade humana. Aqui você encontra, e depois, quando você chega nos 10 mandamentos, você percebe que mais para frente, quando chega em Levítico, por exemplo, esses 10 mandamentos se transformam-se, aliás, desses 10 mandamentos, derivam-se mais um monte de outros mandamentos, mas todos eles têm a mesma estrutura: relacionamento com Deus, relacionamento familiar e trabalho. Todos eles carregam a mesma estrutura, o mesmo DNA. Qual é o DNA? Esses 3 mandamentos. Esses 3 mandatos. Não tem outro. Eu gostaria de dizer para os irmãos também, deixando um pouquinho de lado sobre os mandamentos, eu quero só deixar bem claro no coração de vocês, que são esses mandamentos que vão fazer com que nós sobrevivamos. São esses mandamentos que vão fazer com que nossas famílias sejam restauradas. São esses relacionamentos que vão nos ajudar a gente botar ordem na casa, se necessário. Se a casa já está em ordem, muito bem, é através desses mandamentos que você vai manter ela em ordem. E nós não podemos fugir deles. A gente precisa guardar isso no nosso coração. São esses mandamentos que mantêm tudo funcionando dentro da lei de Deus e dentro da ordem de Deus. E assim a gente consegue manter as nossas famílias. Eu gostaria também de dizer para você a importância da família agora. Fechando. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Sempre, quando acontece alguma catástrofe, quando acontece alguma coisa terrível, e Deus poderia ali exterminar toda a raça humana, e graças a Deus nós não somos Deus, né? Porque quando a gente vê o homem, por exemplo, fazer o que ele fez, tendo tudo na mão, tendo uma boa família, tendo todo um jardim à sua disposição, ele ainda cai em pecado, a gente fica imaginando, Deus é muito misericordioso ainda, mantendo a vida humana. Ele poderia exterminar o homem, criar uma outra criatura que não fosse sujeita ao pecado, não é mesmo? Poderia, acho que ia ser muito mais prazeroso para ele. Por que ele não fez isso? Também não sei te responder.
Mas eu sei que Deus preservou a família. E toda vez, olha, melhor, Deus preservou a raça humana. E toda vez que Ele preserva a raça humana, Ele usa a família. Por exemplo, aqui em capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, nós não vamos ler, mas eu só quero dizer para você o seguinte, que depois da queda, isso aconteceu depois da queda, quando o homem já estava em pecado. Deus faz uma promessa. Para quem Ele faz uma promessa? Para a serpente. Deus faz uma promessa para a serpente. Ele fala assim: tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele lhe pisará a cabeça. Quem é que vai pisar a cabeça da serpente? A descendência do homem. A família, o familiar do homem, lá na frente, ia pisar na cabeça da serpente. Então, o que ele faz uma promessa aqui? Tudo bem, eu estou brincando. Ele não fez uma promessa para a serpente, ele fez uma ameaça. Mas ele prometeu para o homem, aqui ele está dizendo assim: eu vou manter o homem vivo. Eu vou manter o homem vivo através da família. Apesar da queda, eu vou manter o homem vivo. E ali ele menciona a palavra descendente, perceberam lá? Quer dizer, o descendente da mulher vai pisar na cabeça da descendência da serpente, que é o diabo. Depois, mais para frente, quando você vê novamente a raça humana em apuros, Deus olha para o mundo no capítulo 6 de Gênesis e fala assim: está uma desgraça isso aqui. Eu vou destruir toda a raça humana. Porém, ele olha para Noé e sua família. E ele resolve separar a família de Noé. Dá instruções para fazer a arca. E então vem o dilúvio. Quem sobrevive? Noé e sua família. E no capítulo 9, você percebe que quando o dilúvio, então, exterminou toda a raça humana, quem ficou vivo? Só Noé e sua família. E no capítulo 9, você percebe que então, quando saem da arca, Noé, sua esposa, os filhos de Noé e suas esposas. O que é que Deus manda eles fazerem? A mesma ordem que Deus deu para Adão lá em Gênesis. Ele diz para que eles multiplicassem, para que eles procriassem e para que eles enchessem a terra. Então, de novo, ele usa a família para manter a raça humana viva. E assim você vai ver de novo lá no caso de Abrão, no capítulo 12 de Gênesis, ele chama a família de Abrão. E ele diz que, no capítulo 12, que através da família de Abrão, que depois se tornaria Abraão, ele promete, por causa da fé de Abrão, que todas as famílias da terra seriam benditas. Todas as famílias seriam abençoadas através da fé. O que é que significa isso? Significa que a imagem e semelhança de Abraão, qual é a imagem e semelhança de Abraão? É um homem de fé. O que significa? Que Abraão se relacionava com Deus. O relacionamento com Deus faria com que todas as famílias, depois de Abraão, fossem abençoadas. Todas as famílias, segundo a fé de Abraão. E depois, no capítulo 12 de Apocalipse, tem uma palavra interessante, versículo 17, lá no final da Bíblia. Você encontra que a mulher, simbolizando Maria, ela foi perseguida pelo dragão, pela serpente. E ali diz que iam guerrear contra o dragão, os descendentes dessa mulher. São as famílias que foram chamadas, foram eleitas para manterem a raça humana. É interessante isso, irmãos. E ali diz que essas famílias, ou descendentes da mulher, falando de Cristo, daquele que veio de mulher, essas famílias se manteriam vivas, cumprindo os mandamentos e obedecendo o testemunho de Jesus. Depois você confere em casa, Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Fala sobre isso. Como é que a família como é que aquelas famílias, os descendentes, se mantiveram? Através do cumprimento dos mandamentos, que diz ali no versículo 17 do capítulo 12 de Apocalipse. Muito bem. Então eu quero dizer para vocês que os mandatos de Deus não mudaram, apesar da queda. Nada mudou. A estrutura continua a mesma. A ordem de Deus continua a mesma. Os princípios de Deus continuam os mesmos. E se nós não nos sujeitarmos a eles, quem vai perder somos nós.
Nós é que precisamos nos sujeitar aos princípios de Deus. Nós vamos voltar a eles. Para fechar, eu quero dizer para vocês que a família continua, então, sendo o meio de preservação e de instrução da humanidade ordenada por Deus. É através da família. Através da família que Deus dá continuidade à raça humana. E é através da família que é também a raça eleita se mantém viva. Através da família, dentro dos princípios de Deus. Agora falando de família cristã. As famílias cristãs se mantêm através dos princípios de Deus. Então há esses princípios, eles precisam ser conhecidos, guardados. Isso nós vamos ver amanhã, meus irmãos. Né? Nós vamos ver amanhã esses princípios. Na verdade, amanhã nós não vamos conseguir trazer todos os princípios que a família precisa. Não é esse o objetivo, nós não temos tempo para isso. Mas eu quero mostrar para os irmãos a fonte de todos esses princípios. E o quão é importante a gente entender que essa fonte ela não mudou, ela continua uma única fonte de princípios que a gente precisa se apoiar nela, que a gente precisa buscar dela para a subsistência das nossas famílias. Nós vamos buscar, então, o entendimento de qual é essa fonte. Apesar de muitas pessoas acharem que pode parecer uma palavra um pouco simplista, mas Deus é simples. A gente precisa entender no nosso coração que os princípios de Deus não são penosos. Nós é que somos duros de coração para obedecê-los. Então o que a gente precisa inculcar na nossa mente? Eu preciso guardar esses princípios no meu coração. Eu preciso cumprir esses princípios na minha vida, para que eu possa viver. Lembram-se, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1. Esses princípios estão aí, meus irmãos. Essa é a regra de Deus. A gente não precisa fazer um enorme tratado teológico para entender que é só desse jeito que minha família vai subsistir. Não. Nós precisamos dos básicos, dos elementares, dos princípios elementares, básicos, simples, porque são eles que a gente mais negligencia. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus esteja preparando o nosso coração, né, para que a gente possa guardar essa palavra no coração, para honrar o Senhor, glorificar a Deus e salvar as nossas famílias. É possível, quero dizer para você, é possível essa restauração. É possível porque nós estamos lidando com um Deus poderoso e dentro dos princípios dele, ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para isso. Vamos fazer mais uma oração? Ó Deus, nós te louvamos por esse tempo de poder abrir a tua palavra e pedimos que aquilo que vem do teu Espírito possa ser armazenado em nossos corações. Que o Senhor não permita que nós venhamos a negligenciar o que já ouvimos. Que essa base continue fixa em nossos corações para que amanhã o Senhor lance nova semente. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor, nessa noite, que possamos meditar, refletir no que nós ouvimos, para o bem das nossas famílias, Senhor, porque nós queremos restaurar as nossas casas. Nós queremos estabelecer as nossas casas sobre a rocha. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti nada podemos. E dá-nos corações amolecidos e quebrantados também, porque dentro dos princípios que o Senhor há de trazer luz sobre nossas vidas, que nós possamos nos arrepender se estivermos fora deles, que nós possamos voltar para eles, porque isso vai gerar vida, isso vai gerar restauração, isso vai trazer renovo para dentro dos nossos lares. É isso que nós esperamos de Ti, pois Tu és um Deus gracioso e misericordioso. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.